Igreja, vamos abrir a nossa espada, pegar a sua espada, pegue a sua espada na mão. Amém? Quem trouxe a sua espada aí? Levante ela para me ver aí. Quem trouxe a espada digital? Apesar de eu não gostar muito dos smartphones da vida, né? Mas abra a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Toda a igreja, por favor. Amém? Todos acharam? Amém. Com misericórdia. Misericórdia, já escutei. Evangelho de Lucas, capítulo 9. A partir do versículo 1. Vamos ler todos juntos? Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem haver de ter 2 túnicas. Na casa que entrardes, ali permanecei, e dali saireis. E onde quer que vos receberem, ao sairdes daquela cidade, e onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunha contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o Evangelho e efetuando curas por toda parte. Eu queria que a igreja lesse comigo novamente e repetisse. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes o poder e autoridade sobre todos os demônios, para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Senhor nosso Deus e Pai, nós glorificamos o Teu santo nome, Senhor. Tu és entronizado, Senhor, no meio dos louvores, Senhor. A Tua igreja te adora, te louva, Senhor. A Tua igreja está aqui, Senhor, porque quer mais da Tua presença, Pai. Fala conosco nesta hora, Senhor. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Que a Tua igreja possa ter o discernimento, Senhor, e a sabedoria para entender as Tuas santas palavras, Pai. No nome de Jesus. Amém. Queridos, se você acredita que esse fato realmente aconteceu, como que acabamos de ler, amém? Então esse é o primeiro passo para você ser abençoado nessa manhã, para você fazer a vontade de Deus. Muito provavelmente, Jesus estava em Nazaré, na sua cidade natal, na cidade onde ele tinha crescido, tinha regressado. Nós lemos nos livros anteriores do mesmo Evangelho de Lucas, Jesus fazendo grandes sinais e maravilhas. E Jesus, já ministrando no seu ministério com muita autoridade, ensinando os apóstolos, libertando os cativos, curando os enfermos, pregando o Evangelho das Boas Novas, o Evangelho do Reino de Deus, ensinando, salvando as pessoas e enviando os seus discípulos. Os discípulos andaram com Jesus 3 anos e meio. Foi um intenso discipulado, queridos. Foi um seminário teológico intensivo com o mestre dos mestres. Mas isso tudo tinha um propósito. Deus não faz nada que não tenha um propósito. Deus tem um propósito em todas as coisas. E qual era esse propósito do Senhor? Em estar chamando 12 apóstolos, depois mais 70 discípulos, como nós vamos ler daqui a pouco, nesse mesmo livro de Lucas, capítulo 10. Jesus, nesse momento, na passagem que nós lemos aqui, Jesus ele faz uma convocação. Naquela cidade, Jesus manda chamar os 12
nós lemos aqui, tendo Jesus convocado os 12. E nessa convocação dos seus apóstolos, e posteriormente aos seus discípulos, já também os 70, ele designou os discípulos para uma importantíssima missão. E qual era essa missão? Para que eles fossem à frente de Jesus pelas cidades que antecederiam a presença do Senhor ali. Mas Jesus, quando ele envia esses 12 apóstolos, primeiro ele equipa esses 2 apóstolos, ele equipou esses 12 apóstolos dando-lhes poder e autoridade. É o que nós lemos ali. Deu-lhes poder e autoridade sobre os demônios para curar enfermos. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Eu queria te fazer uma pergunta nesta manhã. Você consegue, igreja, perceber em você mesmo este poder e autoridade? Você consegue perceber isso que Jesus equipou a igreja com esse poder e autoridade sobre a tua vida? Existem só 2 respostas para isso: não ou sim. Se você não consegue perceber em você mesmo esse poder e essa autoridade que Jesus delegou à igreja, delegou aos seus discípulos, então você precisa ter um encontro com o Senhor Jesus e o seu poder. Você precisa ter um encontro com o Senhor Jesus e o seu poder. Mas se você disse sim, pastor, eu consigo perceber isso na minha vida, este poder e essa autoridade que o Senhor Jesus delegou sobre a minha vida, eu quero te dizer que aquele que teve ou que tem um encontro com o poder de Deus nunca mais será o mesmo. Vou repetir mais uma vez. Aquele que tem o encontro com o poder de Deus nunca mais será o mesmo. Nunca mais você será o mesmo, queridos. E eu queria falar sobre poder e autoridade. No livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo nos escreve o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é o próprio poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Não somente para a salvação, querido, mas o Evangelho é o poder de Deus para libertar os cativos, para trazer libertação aos cativos das garras de Satanás. O Evangelho é o poder de Deus para curar, queridos. O Evangelho é o poder de Deus para transformar o ser humano, para transformar o homem à imagem e à semelhança do Senhor Jesus. E esse poder e autoridade foi delegado a você, igreja. A você, igreja. Eu quero te dizer que o Evangelho do poder de Deus mudou a minha vida. Jesus me encontrou há 10 anos atrás. Eu conhecia Deus somente de ouvir falar. Eu conhecia um Deus que ficava pendurado numa parede, feito de barro ou de madeira, mas eu não tinha comunhão com esse Deus. E há 10 anos atrás eu tive que viajar para o Japão por motivos financeiros, com esperança de conseguir algo melhor, com esperança de juntar dinheiro, montar um negócio. E fui ali para o Japão, naquele intuito. Chegando lá, juntei um pouco de dinheiro, consegui trazer a minha esposa e a minha filha, que na época tinha só 7 anos de idade. Mas ela começou a trabalhar e tudo, mas ela ficou muito enferma.
E naquela dificuldade toda de enfermidade, e essa enfermidade era uma enfermidade também espiritual, por causa de Satanás. Satanás estava querendo matar, roubar e destruir minha família, a minha esposa. E nós procuramos de tudo, queridos. Imagine aí que você, de religião, de seitas, a gente foi atrás, em busca de uma cura. Mas o único lugar que nós não fomos foi na casa do Senhor. Algum dia o Senhor, Deus, vindo daquela nossa aflição, enviou um anjo na forma de um homem. O Senhor enviou um pastor que trabalhava comigo, um jovem pastor. E ele, vendo aquela minha dificuldade, eu nem sabia que ele era pastor, ele falava: mas o que está acontecendo? Ele chegou comigo e falou: olha, o que está acontecendo contigo? Eu estou te vendo tão preocupado, tão angustiado. O que está acontecendo contigo? Eu relatei o problema que estava acontecendo. Ele falou: olha, esse que a sua esposa tem não é uma doença simplesmente física, mas é uma opressão maligna. Você não quer ir na minha igreja? Você não quer ir lá e nós vamos orar pela tua esposa, e aí o Senhor vai curar a tua esposa? E eu aceitei naquele momento. E chegando em casa, eu falei isso para minha esposa, que ela não queria ir na igreja. Crente, não. Igreja de crente, não vou não. Já tinha ido em todos os lugares, imagine aí. Mas ela não queria entrar dentro de uma igreja evangélica. Mas eu falei: não, você vai, porque você já foi em todos os lugares, você vai sim. E ela, muito a contragosto, foi. E esse pastor foi me pegar em casa. Eu não tinha carro naquela época, no Japão. E ele foi me pegar em casa no domingo à tarde. E ela foi, nós nos aprontamos aí, ela foi tremendo, chorando dentro do carro do pastor. Chegou na frente, na porta da igreja, ela não conseguia nem entrar na igreja. E ela sentou lá no fundo da igreja, bem no fundo, na última cadeira. E o culto todo ela chorava, enquanto o pastor ministrava ali a palavra. E chorava alto. E o pastor olhava lá para ela. E esse outro, era um outro pastor que estava pregando, um pastor mais experiente. E aí Deus começou a trabalhar na nossa vida, através da sua palavra, através da oração, através do amor que aquela igreja ministrou na nossa vida. Jesus, Ele nos aceitou. Muito duro engano quando você pensa que você aceita Jesus. É Jesus que te aceita, queridos. É Jesus que te acha. E é Jesus que te cura. Às vezes a gente pensa: não, eu aceitei Jesus. Queridos, é Ele que te aceita. Ele te amou primeiro. É isso que a palavra nos diz, que o Senhor Deus nos amou primeiro. Então, quando você pensa que você vai amar a Deus, que você já tomou a sua decisão por Jesus, é porque o Espírito Santo já trabalhou na tua vida. Quando você se levanta e vem aqui na frente e fala: eu te aceito, é porque o Espírito Santo já está movendo dentro de você o amor de Deus. E o Senhor aí nos curou, trabalhou na nossa vida, trabalhou no nosso caráter, foi nos moldando e até hoje nos molda a sua imagem e semelhança. E Ele nos salvou. E depois Ele nos enviou, queridos. Não pense que você vai ficar para sempre sentado aí no banco da igreja. O Senhor tem um propósito. Lembra do propósito dos 12 aqui na convocação? O Senhor convocou os 12 com um propósito, com uma missão. A igreja também tem essa missão. Esse mesmo propósito foi transferido para você, igreja. Você é discípulo do Senhor Jesus. Você também tem o mesmo propósito, a mesma missão de levar o Evangelho. Eu queria falar sobre autoridade. O Senhor transferiu o poder e a autoridade. Eu já falei sobre o poder de Deus. Eu queria falar sobre a autoridade. A igreja foi autorizada com autoridade como representante de Deus na terra, como embaixador para proclamar o reino de Deus,
para proclamar a salvação, para proclamar a cura, para proclamar a libertação, queridos. Você tem autoridade, você foi delegado por Deus, você é embaixador do Senhor Jesus. O Senhor te deu o poder e a autoridade. Essa autoridade foi transferida a você, querido. Quando você anda com Deus, essa autoridade está transferida para a sua vida. Você é um embaixador, queridos. O lugar onde você entra, aquele lugar tem que ser transformado. Uma vez eu escutei uma pregação que nós somos o termostato de Deus. Quando você liga ali o ar-condicionado, se você quiser esquentar, se você quiser esfriar, você vai no controle remoto e esquenta ou esfria. Aqui talvez no Brasil não tem, mas lá no Japão o ar-condicionado ele esquenta e esfria. Então onde você entra também tem que ser da mesma forma. O lugar onde você pisa a planta dos seus pés tem que ser modificado. Seja na faculdade, seja no seu trabalho, seja no seu bairro, onde quer que você esteja. Você tem poder e autoridade delegados por Deus, não em si mesmo. Eu não estou falando que você tem poder e autoridade em si mesmo, mas o Senhor transferiu, imputou esse poder e essa autoridade sobre a tua vida. Essa unção está sobre você, igreja. Amém? Essa unção está sobre você, querido. Você tem autoridade. A autoridade foi transferida para você como embaixador de Deus nessa terra. Mas o Senhor falou em 3 níveis de poder e autoridade nessa passagem. O primeiro nível de poder e autoridade, ele está falando sobre autoridade sobre todos os demônios. O Senhor transferiu sobre a tua vida poder e autoridade sobre os demônios. Nesse mesmo livro de Lucas, capítulo 8, versículo 26, nós lemos o Senhor Jesus libertando um endemoniado de Gadareno. Nós vimos ali que Jesus atravessou o mar da Galileia até uma cidade chamada Gadara e foi ali especialmente com o intuito de libertar aquele homem das garras de Satanás. A palavra de Deus fala que aquele homem, ele andava pelos sepulcros, ninguém podia prender ele com cadeias, porque existia uma legião de demônios dentro dele. Uma legião de demônios. A palavra de Deus fala que quando Jesus chegou naquele lugar e os demônios viram, ele falou assim: Tu és o Filho do Deus Altíssimo. E os demônios pedem para que eles pudessem entrar nos porcos, né? Nós vemos ali que uma manada de 6 porcos existiam ali naquele momento, e aqueles 6.000 demônios, uma legião de demônios entra naquela manada de porcos e os porcos se precipitam no abismo. Eu quero te dizer que esse mesmo poder e autoridade está sobre você, em nome de Jesus. No nome de Jesus, querido, você tem poder e autoridade para orar e expulsar o demônio que está sobre a vida de uma pessoa, que está afligindo a vida de uma pessoa, que está atormentando a vida de uma pessoa. Quando a minha esposa estava doente, era uma opressão maligna. Você tem o poder e autoridade para repreender a opressão maligna que está sobre a vida daquela pessoa. Muitas vezes nós nos esquivamos. Não, vou chamar o pastor. Amém, nós vamos lá, queridos, nós vamos lá. Mas muitas vezes você não vai ter a oportunidade de esperar o pastor ir lá orar por você, orar por aquela pessoa. Você tem esse poder e essa autoridade sobre a tua vida. Você precisa ter essa consciência que esse poder e essa autoridade está sobre você. Você tem poder e autoridade para expulsar os demônios, para libertar os cativos. Quantas pessoas, meu Deus, estão cativas, estão cegas? A palavra de Deus fala que Satanás cegou o mundo, as pessoas, com uma cegueira espiritual. As pessoas estão cegas, espiritualmente falando, elas estão cegas. Você tem esse poder e autoridade para fazer essas pessoas enxergarem novamente.
Nós lembramos ali quando na passagem, quando Paulo estava com uma escama nos olhos e Ananias orou por ele e ele aquelas escamas saíram dos olhos de Paulo, do apóstolo ainda chamado Saulo. E você também, queridos, você tem poder também para fazer essas pessoas enxergarem e expulsar esses demônios, queridos. Outro nível de poder que Jesus nos fala é poder e autoridade para efetuarem curas de enfermos. Nós lemos aqui, e para efetuarem curas. Queridos, você tem poder e autoridade. Nós vemos na Bíblia vários relatos. Primeiro, no Antigo Testamento, dos profetas ali curando, fazendo maravilhas. Depois nós vimos relatos de Jesus caminhando no seu ministério por 3 anos e meio, curando, fazendo toda espécie de milagres, curando todo tipo de enfermidade que nós podemos imaginar. Todos os tipos de enfermidades. Jesus tinha autoridade para mandar que aquelas enfermidades saíssem da vida daquelas pessoas. Nesse mesmo livro de Lucas, se vocês vão ver no próprio capítulo 8, nós vemos vários relatos aqui, como a cura da mulher enferma, a ressurreição da filha de Jairo, e vários outros relatos na Bíblia. E depois nós vemos, a partir do livro de Atos também, esse mesmo poder de cura sendo transferido aos apóstolos, aos discípulos, e esses discípulos curando também, ministrando cura sobre a vida dos doentes, e as pessoas sendo curadas, sendo saradas. Certa vez o apóstolo Pedro entrando no templo, existia um homem ali aleijado, e o homem pede uma esmola e Pedro fala: olha, não tenho dinheiro, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda em nome de Jesus. E a palavra de Deus fala que na mesma instante aquele homem se levanta e começa a andar, e todos glorificavam o nome de Deus. Nós temos esse poder e essa autoridade também para curar enfermos, queridos. Eu tenho vivenciado isso. Eu tenho vivenciado isso na minha vida. Eu tenho presenciado várias curas de enfermidades. O Senhor tem me usado para curar muitos enfermos. Esta semana mesmo, eu passei por uma situação. Minha sogra estava enferma, acamada, com febre, muita febre. E nós chegamos na casa da minha sogra para fazer uma visita. Ela estava acamada, com febre. E a gente falou: vamos orar. E ela é muito católica, essa minha sogra. E eu falei: vamos orar. E ela estava acamada ali, nós começamos a orar. Começamos a liberar o poder de Deus ali. Começamos a liberar cura sobre a vida dela. Nós mandamos que aquela febre cessasse naquela hora. Eu ordenei, eu dei uma palavra de ordem, porque você tem poder e autoridade no nome de Jesus. Eu dei uma palavra de ordem para que aquela febre cessasse agora, naquela hora, que aquela febre diminuísse e fosse para a temperatura normal do corpo. E que toda e qualquer enfermidade que pudesse estar causando aquela febre, seja uma virose, eu não sabia o que era naquela hora. Nós oramos cerca de 3 minutos. Quando eu acabei de orar, queridos, a febre tinha ido embora. E a minha esposa que não me deixa mentir, queridos. Você tem esse mesmo poder. Isso não é o pastor Sassai. Não sou eu, queridos. É o poder e a autoridade que eu creio que está sobre a minha vida e está também sobre a tua vida. Você lembra da escola de milagres onde o apóstolo Casagrande veio aqui e incentivou a igreja a usar esse poder e autoridade para curar os enfermos? Aquilo foi uma escola, queridos, para incentivar a igreja, para que nós também usemos esse poder e autoridade para ministrar aos doentes, querido, para que a igreja seja sarada de todas as suas enfermidades. A palavra de Deus fala que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você também, queridos, tem esse poder. Às vezes uma pessoa chega conosco e fala: nós estamos com dor de cabeça.
Muitas vezes nós não temos a coragem de dizer, deixa eu orar por você, deixa eu orar para que essa dor de cabeça vá embora. Muitas vezes essas pessoas não são nem crentes, queridos, e a gente se esquiva, a gente deixa aquela oportunidade de ser usado por Deus, deixa passar aquela oportunidade, com medo talvez, com receio de não dar certo, sei lá, que às vezes passa tanta coisa na nossa cabeça, a gente se esquiva. Mas eu quero te dizer que você pode ser um instrumento de Deus na mão do Senhor. O Senhor quer te usar, quer usar a igreja, o Senhor quer usar a tua vida, queridos. Creia nessa palavra que está sendo ministrada hoje. O terceiro nível de poder e autoridade que o Senhor nos diz nessa palavra, também os enviou a pregar o reino de Deus. Também os enviou a pregar o reino de Deus. O terceiro nível de poder e autoridade é pregar o reino de Deus. Você foi designado com poder e autoridade para pregar as boas novas, para pregar o Evangelho, para pregar o reino de Deus aqui na terra. Aqui talvez seria, eu creio que é a tarefa mais importante de todas. Desses três níveis, dessas três designações que o Senhor deu, essas três missões, esse talvez é o nível mais importante de todas, a proclamação do Evangelho, a proclamação do reino de Deus, a proclamação das boas novas sobre todas as nações. Sobre todas as nações. O Evangelho é o dínamo de Deus. Sabe o que é dínamo? É dinamite. E do grego vem poder. O Evangelho é a dinamite de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Queridos, isso aqui é poder, queridos. A palavra de Deus é poder. Isso aqui é poder, meu irmão, que está sobre, olha, nas tuas mãos, para você usar em prol do reino de Deus. O Evangelho, a palavra de Deus é a própria essência do Senhor Jesus. No livro de João, capítulo 1, João fala que o Verbo se tornou carne e habitou entre nós. O Logos de Deus se tornou carne, o Verbo, a palavra de Deus se tornou carne e habitou entre nós. Jesus é a própria essência da palavra de Deus, desse poder de Deus. Eu queria ler com vocês rapidamente Lucas capítulo 10, a partir do versículo 1. A missão, o título seria a missão dos 70. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que os precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Não leveis bolsa, nem alforjes, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrares numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali o filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei nesta casa, comendo e bebendo o que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes a vós outros: está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, sai pelas suas ruas e clamai. E até o pó da vossa cidade,
que nos apegou aos pés, sacudi contra vós outros. Não obstante, sabeis que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para esta cidade. Versículo 17. Então regressaram os 70, o testemunho dos 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas Jesus lhe disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Nós vimos aqui a mesma missão que foi designada pelos apóstolos. Jesus chamou outros 70 discípulos e designou a mesma missão e imputou a mesma autoridade sobre a vida deles, e eles foram ali pelas cidades. Nós lemos aqui o testemunho desses 70. Regressaram os 70, de 2 em 2, possuídos de alegria. Meu Deus, como é bom ser usado por Ti, Senhor. Quando nós fazemos a vontade de Deus sobre a nossa vida e deixamos o Senhor nos usar, vem uma unção de alegria, querido, sobre a nossa vida, por saber que nós fazemos parte desse reino. E Jesus, Ele deu algumas instruções aos 12 e aos 70, e disse-lhes no versículo 3 de Lucas capítulo 9: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforja, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Mas por que Jesus, você já se perguntou por que Jesus mandou aqueles 12 apóstolos, depois dos 70, com as mesmas instruções? Nada leveis para o caminho. Para essa missão, Jesus está dizendo assim: olha, vai agora, não leve bordão, não leve alforja, não leve pão, não leve dinheiro, nem deveis levar 2 túnicas. Você já se perguntou por quê? Faz algum sentido para você isso, essa ordem? Eu quero te explicar. O Senhor disse que é para você se despojar da nossa segurança humana. Nós temos que nos despojar da nossa segurança humana, de toda e qualquer proteção humana, proteção própria nossa. Geralmente quando nós vamos viajar, nós preparamos todas as coisas, não é verdade? Mas Jesus, nessa missão, Ele está dizendo para você proclamar o reino de Deus, você não precisa talvez de tanta preparação. Você precisa somente saber que eu estou convosco. Você tem poder e autoridade. Você precisa apenas ser dependente de mim. Você precisa depender de mim nessa missão. Saiba que não é com a nossa força, com a nossa própria força, queridos. Não é nossos bens, não é a nossa finança, não é nosso status que vai fazer o demônio ir embora, que vai fazer uma pessoa ser curada, que vai convencer uma pessoa a se entregar para o Senhor. Não é nada disso, queridos. O Senhor está dizendo que não é nada disso, não é a nossa segurança própria, não é nada que nós somos, mas sim a dependência de Deus. É isso que vai fazer essa missão dar certo. Amém, queridos? Só assim esses sinais nos acompanharão, queridos, se nós formos dependentes de Deus. Eu queria convocar a igreja, queridos, eu já estou finalizando. Cada irmão queria constranger a você, igreja, a ser usado por Deus nesta missão de autoridade, poder e autoridade que o Senhor transferiu sobre a tua vida, igreja. Você que teve um encontro com o Senhor Jesus, lembra da pergunta que eu fiz? Se você sente na sua vida esse poder e autoridade?
Queria convocar a igreja, todos, cada irmão, irmã, cada jovem, cada idoso, a participarem desta missão. O pastor Edmilson, Deus colocou no coração do pastor Edmilson um propósito para esse ano de 2015, que são as casas de paz. É uma oportunidade, queridos, para pregar o reino de Deus, para que você seja usado com poder e autoridade neste ano de 2015. Deus deu uma palavra, pastor, que é o ano da conquista maior. Lembra do título deste ano? E o pastor Edmilson falou que cada um tem uma conquista individual maior. Mas como igreja, queridos, como igreja reunida, como corpo de Cristo, como noiva do Senhor, nós devemos ter um propósito, uma conquista maior em comum, que é essa missão de libertar as pessoas, de curar os enfermos, de proclamar o reino de Deus nessa terra. Esse é o nosso propósito maior como igreja, queridos, é adorar a Deus. Cada um tem um propósito individual, talvez para esse ano de 2015, o ano da conquista maior, individualmente, mas como igreja nós devemos ter esse propósito em comum, queridos, conquistar as nações para o Senhor, levar o reino de Deus a todas as nações, línguas, povos. Queria convocar a igreja, queridos. Você que não... O pastor João falou que é para procurar a pastora Meire no final do culto, para que ela possa fazer o levantamento das duplas que vão estar querendo ser usadas por Deus na casa de paz. Eu quero te perguntar, você já tem o seu par? Você já tem a pessoa que você vai fazer a casa de paz? Queridos, se você não tem, queridos, olhe para o irmão que está do seu lado. Olhe para o irmão que está do seu lado, queridos. Talvez esse é o seu par da casa de paz. Se deixe ser usado por Deus. Você não é discípulo? Você é discípulo? Amém. Você é discípulo do Senhor? Amém. Então o Senhor está te dando essa mesma missão. A mesma missão que foi designada aos 12 e depois aos 70, agora é designada à igreja também. Amém. Queridos, eu quero te constranger, irmãos. Eu quero te constranger a estar nesse propósito das casas de paz nesse ano de 2015. Tenha um coração voluntarioso com o Senhor, para a obra do Senhor. Tenha disposição. O Senhor tem me falado que o tempo é curto. Jesus está voltando, queridos. Sabe, quando eu vejo esse vídeo aqui, meu coração bate forte, querido, porque eu sei que o meu Senhor está voltando. E resta pouco tempo. E muitas vezes a gente vive a nossa vida como se Jesus não fosse voltar. Mas Jesus está voltando, querido, resta pouco tempo. A palavra de Deus fala aqui para a gente trabalhar enquanto é dia. Enquanto é dia, você tem tempo de trabalhar para o reino de Deus. Eu queria ler uma reflexão que eu escrevi aqui. A maioria de nós está tão preocupada em seu bem-estar, ou preocupada com seus problemas do dia a dia, ou preocupada com suas limitações, que esquecemos ou não queremos doar nosso tempo, a nossa energia e recursos para levar e conduzir outros a Cristo. Jesus tem me incomodado, igreja. Vamos voltar ao primeiro amor, às primeiras obras. Há um tempo com Deus. Vamos trabalhar enquanto é dia, queridos. Eu queria que a igreja se levantasse. Amém, queridos? Eu espero que essa palavra possa ter entrado no teu coração. Espero que essa semente possa cair numa terra fértil, onde vai produzir muitos frutos, queridos. Que o Senhor te dê a oportunidade de produzir frutos.
a 30, a 60, a 100 por um. Em nome de Jesus, nós vamos participar hoje da Santa Ceia, da ceia do Senhor. E quando você estiver vindo participar da ceia do Senhor, com o seu dízimo, com a sua oferta, traga o seu dízimo já esteja separando a sua oferta, o seu dízimo, quando você vier participar da Santa Ceia do Senhor. Nós sabemos que a Santa Ceia, ela é uma memorial. Jesus falou para que nós fizéssemos isso em lembrança daquilo que Ele tinha feito na cruz do Calvário. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, nos fala o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de havendo ceado, tomou também um cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Por isso, aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Queridos, você vem participar hoje, relembrar em memorial daquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário por nossas vidas, daquilo que o Senhor ministrou nas nossas vidas e ainda continua ministrando. Essa palavra de hoje, ela ardeu no meu coração, queridos. O Senhor tem me constrangido a fazer mais para o reino de Deus. Eu tenho feito tão pouco, querido. Não sei você, queridos, mas o Senhor tem me constrangido a fazer mais para a obra de Deus, a levar o Evangelho, queridos. Não saia daqui hoje sem antes colocar diante de Deus esse propósito das casas de paz, querido, desse projeto para o ano de 2015. Esteja já preparando aquele que vai com você nessa caminhada, nesta missão, com poder e autoridade para libertar os cativos. Esteja já orando pelaquela pessoa que vai com você ministrar cura, ministrar salvação na casa onde você entrar. E ali, se houver o Filho da Paz, a sua paz irá sobre a vida deles. E aí haverá festa no céu, queridos. Eu queria que os pastores fizessem um corredor aqui e eles vão liberar sobre a tua vida na hora que você estiver trazendo o seu dízimo, a sua oferta e vier participar da ceia. Ele vai ministrar sobre a tua vida, profetizar sobre a tua vida o poder e a autoridade sobre os demônios, para expulsar demônios, o poder e a autoridade para curar enfermos, o poder e a autoridade para pregar o reino de Deus. Amém? Venha participar então. Eu queria primeiro orar então pelos elementos da ceia. Senhor nosso Deus e Pai, nós entregamos, Senhor, esta palavra à tua igreja, Senhor. Ó Deus, que essa palavra venha cair numa terra fértil, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Deus, queremos agora relembrar, Senhor, ó Deus, aquilo que o Senhor fez, Senhor, em memorial. Deus, possamos nos examinar, Pai, como diz a tua palavra. Deus, que não haja, se há algo em nós, Senhor, que ainda, Senhor, nos afasta de Ti, Senhor, nos perdoa, Senhor. Nós nos arrependemos, Senhor. Deus, limpa-nos, Senhor. Limpa-nos, Senhor, com Teu sangue, Pai. Deus, possamos participar da Santa
coração grato, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que esses elementos sejam abençoados, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que o pão que representa o teu corpo que foi moído e o vinho que representa o teu sangue que foi derramado, Senhor, sejam santificados em teu nome, Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Participemos, queridos, em nome de Jesus. Venha. Igreja, vamos abrir a nossa espada, pegar a sua espada, pegue a sua espada na mão. Amém? Quem trouxe a sua